litros, quer dizer, uma precisão de 17.100 litros. Um dia ainda vou conseguir descobrir quais são os parâmetros que eles usam para chegar nesses números. Porque em algum lugar fala 13 mil, outro fala 15 Isso é uma mil. média. Isso é uma média. Sim, mas são várias médias. Né? Enquanto que para você produzir 1 quilo de arroz, você gasta 2.500 litros. Mesmo assim é muito, né? Como é que você pode? Para produzir um quilo de arroz, 2.500 litros. Mas, enfim. E com relação à ineficiência na produção de alimentos, o site da Sociedade Vegetariana diz que a produção de alimentos através da atividade pecuária resulta em grande desperdício de alimentos, utilizando de maneira ineficiente grandes extensões de terra para produzir grãos que serão usados para alimentar animais, que serão engordados e abatidos. Para se ter uma ideia, para cada quilo de carne bovina que é produzido, são requeridos de 5 a 10 quilos de alimentos vegetais. Quer dizer, para você produzir 1 quilo de carne bovina, você gasta entre 5 e 10 quilos de alimentos vegetais. Uma taxa de conversão alimentar muito desfavorável, representando um desperdício de área plantada e de alimentos vegetais que poderiam ser melhor utilizados. Isso já está no relatório da ONU de 2012. A ONU fez aquele relatório em 2006 e em 2012 fez um outro relatório mais severo ainda. E daqui a pouco vamos fazer um mais severo ainda. Porque isso já se fala há muitos anos, né? Assim, a gente lembra da Rio 92, há mais de 20 anos atrás, né? E antes disso, já tiveram várias outras reuniões para falar sobre sustentabilidade, sobre problemas climáticos, sobre preservação ambiental, sobre todos esses assuntos. Então, esse assunto não é de hoje, né? Antes disso ir para a mídia, já se falava sobre isso, e quando foi para a mídia, isso já tem mais de 20 anos que está aí sendo falado. E assim, o que de fato mudou, assim, o que está mudando é o comportamento das pessoas, né? Porque assim, governos e políticas públicas e coisas e tal, isso ainda não aconteceu muito, né? Pelo menos assim, grandes tratados que se propuseram para você chegar a um relatório, uma definição, uma atitude, a pessoa sempre fica muito reticente, né, na hora de tomar uma atitude política, né? Um país se comprometer a protocolo de Kyoto, os Estados Unidos nunca assinou, a China nunca assinou. Então, assim, são grandes compromissos que deveriam ser responsabilidade da representação administrativa daquele país, no caso, né? E que caberia a eles tomar, porque eles é que têm o maior poder, eles é que detêm o maior poder. Então, só que isso não acontece, porque eles estão ali representando interesses de grandes indústrias, de grandes empresários, que se favorecem dessa situação como ela está, né? Então, assim, para isso mudar, nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Então, assim, o poder é o consumo. Então, o que a gente pode fazer é boicotar atitudes que a gente considera que são erradas, né? Então, é isso. Só que o que acontece? As pessoas que detêm essa informação, e mais do que isso, que resolvem tomar atitude nesse sentido, ainda são poucas, né? Então, todo o trabalho que ativistas fazem e que eventos como esse fazem é justamente levar informação, sensibilizar as pessoas, propor, bate-papo, encontro. É um trabalho muito extenso, né? Somos um grupo pequeno de pessoas aqui. E esse evento, a Virada Sustentável, é uma oportunidade muito bacana, porque consegue reunir nesses dias, né, várias atividades em vários lugares. Então, além daqui, está acontecendo em diversos outros pontos da cidade outras rodas de conversa como essa. Então, que bom que isso está acontecendo. E eu espero, né, que o mais importante disso tudo é que quem for impactado por essas informações consiga tomar atitudes de fato, né? A gente não só ficar falando sobre isso, mas fazendo isso acontecer, né? Então, é isso que precisa acontecer, né? A realidade só vai mudar quando cada indivíduo mudar e a gente se articular em grupo para fazer essa mudança acontecer. Então, mas nessa virada sustentável, parece que está ocorrendo em mais de 200 pontos. Você que é voluntária da virada, você sabe? Mas eu acho que são em torno de 80 espaços. 80 espaços, 800 atividades, mais 400 e poucas atividades. Então. E você acha que quantos
quantas dessas atividades estão falando em mal que a pecuária faz com relação ao meio ambiente? Eu não sei dizer. Só estão falando de tomar banho em 5 minutos, coisas desse tipo. Não é verdade? Então, isso cabe a nós veganos. Não, Né? claro, mas o que me deixa um pouco triste é isso, é que na vida sustentável, ninguém fala sobre Estamos aqui falando, somos, é nós que fala. Não, vovô, isso é uma cocriação, né? Eu entendo que a sustentabilidade ela tem várias vertentes, né? E assim, cada um vai defender um determinado ponto, né? Veganismo é assim, até não sei se você colocou na sua relação de coisas a falar, recentemente saiu uma matéria no The Guardian falando que veganismo é atitude individual com maior potencial para promover a sua pegada ambiental, né? Então, é uma atitude relativamente simples, né? Porque são assim, falando só de alimentação, né? São coisas que são 3 vezes ao dia você tem opção de escolher o que você vai comer ou o que você vai comprar no mercado para levar para casa para fazer. Então, assim, realmente é uma opção, né? Você pode resolver sua vida no hortifruti, na feira livre. Você não precisa pagar caro por um produto industrializado. Você não precisa consumir um animal morto ou secreções desse animal, né? Então, assim, é possível, né? E dá para ser acessível, dá para ser mais barato do que a alimentação padrão. E tem outras atitudes que são, assim, a gente fala muito de alimentação, o pessoal acha que veganismo é uma dieta, né? Porque, assim, a alimentação normalmente é a mudança de hábito mais difícil para as pessoas, né? Porque são hábitos muito enraizados, né? Então, tem questão cultural envolvida e tudo mais. Então, a gente foca muito nisso, mas o veganismo sempre bom lembrar, é muito mais do que isso, né? Então, as outras atitudes são mais fáceis, digamos assim. Você não usar uma roupa de couro é fácil, né? Você não usar uma roupa de lã é fácil. Você não usar uma roupa de seda é fácil. Você não usar um cosmético testado em animais é fácil. Você não ir a um zoológico, a um aquário, a uma tourada, a um circo que tem animais, né? Tudo isso é fácil. Mesmo assim, não. A maioria das pessoas não quer largar disso. Então, mas o que a gente quer dizer é assim, veganismo é possível e é praticável. Sim, né? sim. Então, é só começar, querer se informar. Nós, ativistas, estamos sempre à disposição para dar informação, para orientar. A gente faz as feiras veganas para as pessoas, para quem acha que comida vegana é uma coisa do outro mundo. Aqui tem pizza, tem hambúrguer, tem quentão, tem... vai ter um pouco de arraiais também, que hoje a gente não conseguiu fazer o arraial vegano. Enfim, gente, dá para ser muito feliz sendo vegano. Tivemos frugívoros aqui ontem, dá para viver só de fruta. Né? Então, assim, fast food natural. Só descascar e comer, algumas não precisam nem descascar. Né? Então, se for orgânico, então é porque não precisa mesmo. Então, vai lá, vovô, toca o bonde. Então, eu faço parte de alguns, eu entrei em alguns grupos sobre meio ambiente. E de vez em quando vejo lá as discussões. Então, às vezes tem alguém escrevendo, porque o governo tinha que tomar providências para diminuir o desmatamento na Amazônia. O governo está, na verdade, querendo liberar a caça, querendo tirar a rotulagem de transgênico, tem outros interesses, né? Quando eu vejo algum comentário desse tipo, eu escrevo lá embaixo, não é o governo que tem que tomar alguma atitude para diminuir o desmatamento, não somos nós. Assim, enquanto nós, eu sempre escrevo assim, enquanto nós estivermos consumindo produtos que promovem o desmatamento da Amazônia, a Amazônia vai continuar a ser desmatada. Mas os próprios ambientalistas não se tocam disso. É uma coisa impressionante. Bom, mas vocês conhecem um documentário chamado Cowspiracy? Não? Pois é, esse documentário fala justamente sobre os danos causados ao meio ambiente, de uma maneira geral, pela pecuária, pela indústria da carne, né? Pela indústria da carne. E eu encontrei uma resenha, achei muito interessante, uma resenha feita por Luísa Volpe, uma moça, para o site chamado Impacto Ambiental, que é desenvolvido por alunos da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp. Eu achei bacana, porque eu sou arquiteto
E os alunos da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp fizeram essa resenha sobre o filme Cowspiracy. Então, eu vou ler a resenha da Luísa. Ouvimos muito sobre a importância de se economizar água e de se poluir menos por meio de medidas práticas no dia a dia, como, por exemplo, tomar banhos mais rápidos, fechar bem as torneiras, reciclar produtos, trocar o uso do carro pela bicicleta ou meio de transporte coletivo. Muito se fala em como a ação cotidiana do homem prejudica o meio ambiente. O nosso consumismo diário e o uso descontrolado de combustíveis fósseis são agentes de destruição do planeta. Mas a criação de animais em massa é causadora de várias mudanças no meio ambiente, é responsável por 30% de consumo de água no mundo, ocupa-se 45% do espaço na Terra, causou 91% da destruição na Amazônia, extinguiu espécies e habitats. Mas todas essas informações são pouquíssimo divulgadas e as grandes ONGs e grupos ambientalistas muitas vezes se calam diante da situação. Mas qual é o motivo desta omissão? É partindo desse princípio que Kip Anderson e Keegan Kuhn produziram o documentário Cowspiracy. A produção executiva do documentário é do ator Leonardo DiCaprio. O longa-metragem se inicia com o diretor Kip Anderson contando sobre o seu engajamento com a causa ambiental após assistir ao documentário Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore. Depois de se adaptar a mudanças sustentáveis no seu cotidiano, o diretor passou a se perguntar se eram apenas essas alternativas que salvariam o planeta. Após várias pesquisas, Anderson pôde perceber que o principal precursor da maior parte do impacto sofrido pelo planeta era a criação em massa de animais. Os meios de transporte recebem grande atenção pelo terrível impacto do dióxido de carbono no planeta. Porém, a criação de animais produz 65% de óxido nitroso do mundo, gás com potencial de aquecimento 296 vezes maior que o CO2. Mas ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso. As emissões de CO2 relacionadas à energia aumentarão 20% até 2040, mas as emissões da agropecuária aumentarão 80% até 2050, diz o diretor. O filme traz informações impressionantes que não são divulgadas devido ao interesse financeiro por trás das grandes ONGs e ao intenso retorno de capital que a agropecuária proporciona às empresas e aos governos. O diretor do filme entrevistou responsáveis não só por alguns departamentos públicos ligados ao meio ambiente lá nos Estados Unidos, como também algumas grandes. Até o pessoal da Greenpeace não quis atender o Kip Anderson, né? Não quis, ou atendeu e deu meias informações. Há questões a respeito, né? Sim, sim. Uma vaca consome cerca de... Isso é continuação da resenha, né? Uma vaca come cerca de 68 quilos de ração e bebe 115 litros de água por dia. 1 litro de leite leva em sua produção 1.000 litros de água. 500 gramas de carne são produzidos após o uso de mais de 9.000 litros de água. Com ovos, são mais de 1.800 litros. Os animais criados para fins alimentares consomem 50% do alimento do planeta, enquanto há uma boa parte da população passando fome. Os questionamentos levantados no filme são de extrema importância. O filme leva a uma intensa reflexão sobre os riscos que a nossa alimentação causa ao meio ambiente. Bom, eu sugiro que assistam ao filme Cowspiracy. É um filme impressionante mesmo. E eu até fiquei surpreso como é que alguns funcionários públicos, né, lá dos Estados Unidos permitiram que as entrevistas
fossem gravadas e levadas, tornadas públicas, porque são até constrangedoras algumas. Na verdade, eu acho que eles não pensam que são, né? É a atividade natural deles. Falando de veganismo especificamente, participei no ano passado de uma ação que teve na Mostra de Cinema pelos Direitos Animais. Estava representando a Mercy e ao nosso lado estava o pessoal da Animal Equality. Eles estavam com uns óculos de realidade virtual, mostrando como se você estivesse dentro do matadouro. E aí eu perguntei para eles, gente, mas eles liberaram que fosse filmado e fosse divulgado assim? Porque mostra, né, assim, na real, né? E esse não, para eles isso é a atividade natural deles, eles não veem problema nisso, né? Então eles não viram problema em filmar, na entrevista. Para eles isso é a atividade normal deles, né? Então tá tudo certo para eles. Sim. Eu até encontrei no YouTube alguns vídeos contradizendo o Cowspiracy. Acho impressionante. Como não, né? Impressionante. As duas realidades coexistem. Então, você vai encontrar a favor e quem é contra, quem é a favor e quem é contra. Mas isso vai coexistir. Sim, sim. Bom, eu acredito que não tem muito. Eu até escrevi mais algumas coisas, mas isso aqui resume tudo. Uhum. Eu trouxe mais uma imagem, mas é para encerrar. Certo. Então eu gostaria que vocês falassem alguma coisa. A pena que não tem. A você, por exemplo, que ainda não é vegano, gostou desse ainda, não gostou? Aí sim, só. Então, eu gostaria que vocês duas, não veganas, falassem alguma coisa sobre isso. Sobre Essa questão da sobre a sustentabilidade. sustentabilidade. Acho que você não estava aqui no início, então, mas você. Que mais de 80% do desmatamento da Amazônia se deve à pecuária. Sim, não, mas eu sou consciente dessas questões. Ontem até no nosso papo aqui, também falava sobre o veganismo, né, mas não estava tão voltado nessa questão da sustentabilidade. Eu até me coloquei como hipócrita, porque hoje quem tem informação e continua comendo carne, né, sabe que é como comprar pontos Vita no camelô. Né? Você se compra pela metade do preço que tem no mercado, mas você sabe que aquilo está vindo de algum lugar de forma legal e tal. E isso para quem tem consciência. Para quem não tem, a pessoa vai comprar pontos Vita porque está barato. Entendeu? É isso. Mas com essa questão, realmente, eu me preocupo, mas eu ainda sou canina. Eu me alimento de animais e tudo mais. Eu entendo que é uma questão muito importante. E é uma coisa cultural, é um hábito, algo que foi incutido na minha rotina de alimentação desde os primeiros anos, desde os meus antepassados. Então, não é eu não me culpo por me alimentar assim, mas eu me culpo pela responsabilidade que eu tenho. E acho que é um trabalho, né? Isso, é a informação, é entender que Todos nós fomos criados com esses padrões de crença, né? Eu, por exemplo, demorei 50 anos para me tocar disso. Mas, felizmente, me toquei, né? E... Que é animal, você não tem a noção. Se às vezes a pessoa já perdeu, né, a noção, imagina uma criança, ela não sabe. Quando ela percebe que aquilo, ela chora, ela não quer comer, entendeu? Porque ela entende, né, que aquilo ali era um animal, foi vivo, né? Aquilo ali para ela é importante. Eu acho que depois a gente perde um pouco da sensibilidade, a gente naturaliza muito.
respeitam. Não vai me forçar a fazer isso e tal, e aí meio que fica tudo bem. Mas é chocante, assim, eu tenho me chocado bastante com os números, com tudo isso que, caramba, a gente fica alheio. Assim, que planeta que eu tava até agora que eu não sabia de nada disso. Como assim, sabe? Ontem eu consegui uma atividade que era da indústria da moda. E aí a mesma coisa, todo mundo falando do tecido, do algodão, os campos de algodão, que são os transgêneros, que tá, né, aí faz um movimento para sempre ter algodão naquela época do ano, para poder gerar mais roupa, para poder consumir mais, e mais, e mais, e mais. E um conceito que eu não sabia, que não existe lixo, né? Porque não tem, o lixo não sai daqui Não sai do planeta. para outro planeta. E aí eu fiquei assim, chocada. O lixo existe, não há descarte. Aí eu fiquei assim, gente, e é isso. Então, a minha questão com sociedade, com a veganismo é essa. Eu tô me informando e tentando mudar atitudes, é isso, no individual. E, no mínimo, assim, ou no máximo, assim ainda, tentar trocar essas ideias com a minha família, primeiramente. Minha família, eu tenho, assim, amigas que são veganas, amigas que não são. E aí a gente tenta conviver, porque eu não tenho tanta... Sim, você vai servir de exemplo, na verdade. É isso que a gente faz. A gente não deixa de conviver com as pessoas. Na verdade, a gente tem que estar onde outros veganos não estão, que é para influenciar outras pessoas e servir de inspiração. Vocês têm dados assim, da quantidade de veganos no país? Olha, saiu recentemente 15% da população, o que corresponde a mais ou menos 30 milhões de pessoas que se declaram vegetarianas. A gente tem que dar uma margem de erro, porque tem gente que diz que é sem saber que não é, né? Então, eu sou vegetariano, mas como peixe, né? Isso acontece, né? Isso acontece, a gente sabe disso, então dá uma margem de erro. Eu chutaria metade disso, chutaria 15 milhões, assim, sendo com boa Vegetarianos. vegetarianos. Veganos é difícil saber, né? Porque, mesma coisa, também tem gente que diz que é sem saber que não é. E aí eu não sabia desse movimento todo, né? Tecido, de reaproveitamento. Então, são muitas vertentes, muitas coisas assim. É que isso vai muito além da que a gente precisa, né? Isso está muito ligado, assim, eles não vêm na ideia de que a gente precisa da roupa. Eles vêm na ideia de que a gente precisa comprar a roupa. Entendeu? Então eles ensinam a gente a querer comprar. Agora nesse episódio de Copa do Mundo, uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, mas as coisas, como a sustentabilidade, as coisas acabam se conectando. Eu fiquei muito impactada com a campanha da Magazine Luiza, que dizia, inclusive no programa do Luciano Huck, que é um programa que atinge muitas pessoas, que eles diziam assim, joga a sua TV do 7-1 fora e compre uma TV nova para dar sorte para o Brasil. No país que era apaixonado por futebol, você imagina o cara dando a TV para alguém, uma TV tela plana, que ele se matou para comprar, entendeu? Que tem uma durabilidade alta, se bem cuidada, né? E você imagina o cara se disfarçando uma TV dessa por causa de um 7-1. Para comprar uma TV nova em 2018. Entendeu? A gente, cara, é assustador, né? Entendeu? Então, assim, e é isso que está na TV. Está na TV o dia inteiro, quanto é importante a gente pensar na questão. Agora mesmo nesse episódio dos caminhoneiros. Como a gente é dependente, né? E nessa coisa dos animais morrendo. Por que tem tanto animal morrendo? Porque tem muito animal nascendo só para abastecer essa indústria, né? E a base de inseminação artificial. Exatamente. E que animais são esses, né? Assim, exatamente. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar crítico. Não, tanto quem come carne quanto quem não come. Você vai ter um olhar crítico sobre essas coisas. É sério, por isso que eu digo assim. Por isso que eu me coloco como hipócrita. Porque eu sei. Eu não tô aqui comendo carne de bobeira. Estou percebendo, entendeu? Mas é que está muito mais ligado a uma questão de um hábito também de anos, entendeu? E é um processo que eu venho mudando. Ontem eu falei aqui com alguns de vocês, né? Vem diminuir, e a gente tem que respeitar os processos, né? E a gente vai imediatamente, né? Desde a informação, um vídeo chocante falou, cara, não como mais. Eu vi um vídeo falando sobre leite. E aí eu falei assim, não vou mais tomar leite. Mas porque tava frio no Rio de Janeiro, 19 graus. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa.
É, e tanto leite vegetal por aí também, né? Aí eu fui abrir o leite e também Nescau. Nossa, eu nem 5 minutos, meu estômago começou a revirar. Eu falei, Ah, então você parou de consumir leite? oi? Parou? Aí eu assim, mas eu dei uns 2 anos que eu parei leite. Ah, sim, sim, sim. E aí nesse pico, eu vou dar uma chance, porque tá muito pico. Não, Agora deixa eu fazer um pequeno comentário. Eu nem ia falar isso, mas como você falou que se julga hipócrita, eu já tive uns embates na página do Vovô Vegano por causa algumas postagens que eu fiz lá, o Vovô Vegano conversando com o netinho, que é um netinho fictício, né? E aí o Vovô Vegano, não, é hipócrita isso aqui, e algumas pessoas, você não pode dizer que eu sou hipócrita. E aí, no dia da árvore do ano passado, eu fiz uma postagem lá na página do Vovô Vegano, assim, o netinho falando, vovô, hoje a tia da escola pediu para cada um de nós fazer um cartaz sobre o meio ambiente. Eu demorei muito a ter uma ideia, e aí quando eu comecei a fazer meu cartaz, terminou o tempo e a tia não me deixou terminar. Aí a última palavra ficou incompleta. Aí ele mostra o cartaz. O cartaz é assim, quem diz, vamos salvar a Amazônia, e come carne, é HI. Aí foi quando a professora mandou ele parar. Eu não escrevi hipócrita para os meus amigos não ficarem chateados. Mas todo mundo entendeu, obviamente, né? Bom, quando você quiser terminar, Eu não, o bate-papo é seu, vovô. Não, bate-papo aqui, por mim, a gente fica aqui um tempão. Mas é que eu fiz eu peguei uma das postagens nessa página do Vovô Vegano, eu além de colocar umas conversas fictícias entre o vovô e o neto fictício, eu também coloco umas imagens que eu faço lá, simples, né? Imagens geralmente com fundo verde e as letras brancas, né? E uma das imagens que eu fiz há alguns meses, eu resolvi imprimir e trouxe para esse nosso evento, que é esta imagem aqui, ó. Viu? Se o futuro não for vegano, não haverá futuro. Não é verdade? Já estamos nisso. A humanidade fez uma série de escolhas muito erradas, né? Desde o processo de industrialização, né? Toda essa questão do consumo, do estímulo ao consumismo, né? Nós nos tornamos produto nessa sociedade, né? Então, todo esse estímulo ao descarte para um novo consumo, todo esse afastamento, né, da produção do que a gente consome, e a gente se desconectou, né, dos processos e de quem está por trás disso, e a gente só vê uma propaganda e um estímulo constante para consumir mais e mais, sem se questionar o que tem ali, o que isso impacta, né? Então, acho que todo o convite da sustentabilidade é rever, né? Então, tem várias coisas vários hábitos que existiam antigamente que estão sendo refeitos. Então, a gente estava falando mais cedo, né, da questão de acesso a produtos, de contato direto com o produtor. E aqui, né, estamos com produtores com quem vocês podem ter contato diretamente, que estão trazendo produtos livres de exploração, com produtos naturais, né? Então, assim, obviamente, se você for comparar isso com um produto de prateleira no mercado, o valor vai ser diferente. Óbvio que o produto industrializado tem um valor menor e mais acessível. Mas aí você tem que se perguntar o que é o barato e o que é o caro. Né? Você paga barato por um produto, mas qual é o impacto que isso vai ter na sua saúde, em primeiro lugar, né? Porque você vai estar botando, no caso, aqui tem produto de higiene, de sabonete, de óleos essenciais e tal. Se for uma coisa que passou por um monte de teste, tem um monte de química, tem um monte de coisa derivada de petróleo, você vai estar botando isso. A sua pele absorve isso da mesma forma que você ingere alimento, você está botando isso para dentro do seu corpo. Então, assim, pagou barato no sabonete, sei lá das quantas. Você passou isso no seu corpo, daqui a pouco você está com uma alergia, você está com uma reação, alguma coisa, você consumiu produto industrializado de origem animal. O bicho comeu ração transgênica,
cultivada com agrotóxico, cheia de hormônios. Isso tudo vai impactar na sua saúde em primeiro lugar. Em segundo lugar, no meio ambiente, né, que para isso tudo chegar até nós, né, toda a cadeia produtiva de área devastada, enfim, e todo o transporte, enfim, é uma série de fatores. Então, assim, todo esse movimento que a gente faz, que a gente chama de sustentabilidade, é buscando, em conjunto, co-criar uma realidade que retorne, né, algumas coisas que eram positivas anteriores a esse processo e tirar todos os erros que surgiram a partir desse processo, né? Então, eu queria colocar aqui para vocês, porque assim, como eu não me envolvo com o tema e participo sempre assim, né, de vez em quando eu estou com os amigos em rodas de conversa e tal, mas, primeiro, como eu não sou vegana, muito menos ativista, né, porque eu também posso ser ativista de uma causa que eu não pratico, então eu me coloco sempre como simpatizante, né, então eu fico pensando muito nessa questão da publicidade, volto a falar disso de novo, porque, por exemplo, eu sou artista, eu sou cantora, e os artistas nacionais lutaram muito para que os canais de televisão, que são canais públicos, concessões públicas, que eles colocassem um certo percentual da grade de programação voltado para artistas nacionais. O que ia acontecendo? A gente estava, por exemplo, hoje ouve-se muito Anitta, Isa, Ludmilla e Nego Borel e tantos outros, são muito famosos e tal, mas há pouco tempo atrás, coisa de 10 anos, a gente estava ouvindo Shakira, Beyoncé, o tempo todo, uma cultura muito internacional. E aí os artistas lutaram muito para que isso modificasse. E hoje, quando a gente vê artistas nacionais ganhando espaço no cenário, eu não estou colocando aqui em questão qualidade musical ou não, então, porque são artistas populares, eles também são populares por causa de mudanças como essa, porque muito provavelmente não seriam, porque a gente tem essa prática de absorver a cultura de fora, né? Uma coisa característica. E aí eu pergunto a vocês o quanto, porque a publicidade impacta muito a nossa alimentação, o nosso consumo e tal. De que forma o movimento poderia atuar de maneira a pedir quase que um direito de resposta, entendeu? Um espaço para dizer assim, opa, peraí, que você fica dizendo que carne é boa, que aí vai lá na Seara, bota uma campanha com a Fátima Bernardes, que tem um programa na TV, entendeu? E aí fica muito mais difícil as pessoas, principalmente as pessoas mais simples, terem acesso a esse tipo de informação. Porque a gente falou aqui na roda ontem, que hoje em dia todo mundo tem informação. Entendeu? A gente tem informação. Sabe? Tem informação disponível, o acesso é que ainda não acontece muito, né? A gente tem que pensar que as pessoas não conseguem nem chegar nessa informação. Não, e acontece também de, às vezes, o movimento vegano ter algum acesso e aconteceu um caso como aconteceu recentemente no programa da Ana Maria Braga. A filha da Ana Maria Braga é vegana, pelo menos é o que ela diz, né? E a Ana Maria Braga, agora há pouco tempo, falou sobre veganismo. E aí foi entrevistar quem? A Angélica. Aí a Angélica, não, eu sou vegana e tal, de vez em quando eu como peixe. Tá, deixa eu dar um parecer, então. Nesse mesmo programa também teve uma entrevista com o Ivan Simone, Sim. que é ativista vegano. Ele mostrou para ela lá com a faba, mostrou como é que faz. Não lembro a receita que ele fez lá. Enfim, o veganismo está na mídia. Estão falando, só que assim, o problema é que quando isso vai para a mídia, eventualmente tem uma distorção, né? Então, tem casos como esse que você citou, teve um outro. A Fátima Bernardes tem trazido muito isso também lá. Teve a Thalita Flor teve no programa da Fátima, que eles estavam chamando de reducitarianismo, que para mim é uma novidade, né? De você reduzir o consumo de produtos de origem animal. Então você não está falando de tirar, de eliminar, você está falando de reduzir. Enfim, né? Então assim, ela era a única vegana ali, como se fosse um AT, né? E tinha um monte de gente consumidora de carne e outros produtos de origem animal e 2 ou 3 vegetarianos.
E aí falando, tá, não sei o quê. Então ela não conseguiu colocar tudo que gostaria, porque tem um tempo, tem uma produção, tem, né, você fica muito restrito do que a mídia, né, ela, né, tem os anunciantes que, assim, quem é um patrocinador, Friboi, a Seara, então assim, né, mas, apesar disso, a gente ainda consegue algum espaço, né, mas assim, realmente, o ativismo, né, ele não tem fomento financeiro, né, pelo contrário, né. Então, assim, para a gente conseguir combater publicidade com publicidade, ainda vai demorar um pouco, porque assim, a gente está no movimento de formar uma associação de empreendedores. Mas tem a questão da lei da música, entendeu? Sim. Porque eu sei, por exemplo, como você vai fazer... Os artistas já têm uma categoria, né? Pequeno, ele nunca vai ter potencial de anunciar. Sim. Entendeu? Porque isso é interessante a quem, porque eles vão vender a ideia de algo que você pode fazer. Né? Então, assim, quando eles puderem evitar que a gente saiba que pode fazer o próprio alimento, o próprio cosmético, né? Que tem doces possíveis, que, enfim, que dá para viver com felicidade, né? Você estava falando para comer um monte de coisa gostosa. Enquanto eles precisarem, né? Enquanto eles puderem não vender essa ideia, eles vão vender. Porque quando eles tiverem que vender essa ideia, eles vão dar um jeito de vender do jeito deles. Ainda tem isso. Sim. Não, isso aí, o mercado vai se apropriar de um jeito ou de outro. E isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Assim, quando você vai às veganas, assim, invariavelmente você vai encontrar pessoas que estão consumindo e produzindo que não são veganos. Você, inclusive. Você é uma produtora de produtos veganos que não é vegana. E não tem nenhum problema nisso, né? A gente quer que os animais sejam livres. Então, assim, se você está oferecendo produto vegano, ótimo. Você vai se tornar vegano no seu tempo, mas você já está fomentando o acesso a produtos livres de crueldade. Isso já é ótimo. Já é ótimo. Né? Então, que bom. Né? Isso é um processo, né? Vocês, artistas, já têm uma representação. O vegetarianismo, o veganismo ainda está se constituindo nesse sentido, né? Mas, a Sociedade Vegetariana Brasileira, que eu saiba, né, é a primeira instituição que se formalizou para reivindicar qualquer coisa. Destruindo a Amazônia por causa da soja, coisas desse tipo. Um chefe famoso. Tal. Influente, né? E aí a Sociedade Vegetariana Brasileira pediu o direito de resposta. E na semana seguinte, ou 2 semanas depois, sei lá, publicaram uma matéria da Sociedade Vegetariana É que para esse caso é um direito de resposta. Mas o que eu quis dizer era um direito de resposta, né? Que não seria um direito de resposta, era só uma forma de ocupar esse espaço. Porque a mídia, a concessão pública, né, seja de rádio ou de TV, ela está aí para atingir as necessidades do povo. E se existe uma quantidade grande da população que tem essa necessidade, ela tem que se sentir representada. Isso acontece com mulheres, negros, né? Enfim, e diversos outros segmentos. Então, a gente tem que assistir TV e se sentir representado, ouvir o rádio e se sentir representado. Então, assim, se vocês são uma quantidade grande da população, porque quando você fala em 15 milhões é muita coisa, sabe? É recente, é tímido e tal, mas é um grupo muito grande. Sim. Então, quando eu digo, eu falo assim, de procurar o poder público mesmo, procurar vereadores, lutar por leis que sejam, que beneficiem, que permitam que canais de televisão tenham por obrigação de passar esse conteúdo, que não está a acesso às pessoas. A outra questão é que assim, a concessão é pública, mas não existe uma regulamentação ainda, né? Então eles se voltam muito para o anunciante, né? Então é público entre algumas aspas, né? E a questão da articulação, conforme eu estava falando, assim, apesar de já sermos uma quantidade de indivíduos considerável, a articulação ainda está em processo, entendeu? Então a classe artista já se estabeleceu há mais tempo e já se articula há mais tempo. Então, a classe dos veganos ainda está em processo. Então, a gente tem que entender isso como uma parte do processo mesmo. Vai acontecer. Né? Eu espero que muito rápido. Estamos tentando fazer isso. Né? Estamos em processo. Vamos aproveitar o evento, gente? Vamos?
Feira vegana, virada vegana rolando aqui na Casa Nara, Hotel Flotone 134. Venham pra cá que tem muita coisa gostosa, é só chegar. Valeu!